Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu quero convidar você hoje para conhecer um pouco a respeito das duas testemunhas. Aquelas duas testemunhas que a Bíblia menciona a respeito dela. Nós temos algumas passagens bíblicas que eu aconselho você que pegue agora a sua caneta e o seu bloco de anotações e anote esses versículos para que você acompanhe o texto dentro do contexto e você tenha ideia de quem são as duas testemunhas. Porque a gente vai falar aqui, assim, parcialmente sobre as duas testemunhas para que você possa compreender o que é e quem são as duas testemunhas. Anote aí. A primeira passagem está em Apocalipse 11, do 3 ao 6. E a segunda está em Zacarias 4, versículo 14. A terceira está em Apocalipse 12, versículo 5, 6 e 14 e 15. A quarta está em Daniel 7, e versículo 25. A quinta está em Isaías 54 e 17. A sexta está em Salmo 119 e versículo 89. E a sétima está em Apocalipse 11, do 15 ao 18. Você pode ir pausando o áudio e fazendo as anotações. Depois você pega a Bíblia e faça as comparações lá de acordo com o tema que a gente vai mencionar aqui hoje. Estaremos aqui junto com o nosso irmão Otávio hoje também, que vai nos ajudar a comentar a respeito desse assunto. Ok, se você já fez as anotações aí para pesquisar, vamos ao tema. Nós vimos ao longo do estudo dessa semana, e de acordo com essas passagens que a gente acabou de mencionar, que tudo indica que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Muitas pessoas elas têm em mente assim o pensamento de que as duas testemunhas são Moisés e Elias, né? Porque ela se refere sobre que fez o sol parar, fez a chuva recuar, não choveu, o sol parou, enfim, tem aquelas menções que falam a respeito de chuva, e aí a gente desvia um pouco o pensamento a pensar que as duas testemunhas são Moisés e Elias, porque parece muito com o que eles fizeram na época, né? E se você for analisar a fundo, realmente isso não tem uma desconexão, ele está conectado. Por quê? Porque Moisés e Elias são escritores da Bíblia. Eles também escreveram a Bíblia, escreveram grande parte dela. Aí você pode observar que essas duas testemunhas que é mencionada aqui, você pode fazer uma comparação da época em que a Bíblia teve uma dificuldade enorme para ser exposta ao povo. Essa época você encontra pesquisando, inclusive, nos livros de história, nessas passagens que a gente citou, no livro Grande Conflito, você também encontra. Você encontra essas datas onde a palavra de Deus teve mais dificuldade para avançar e para ser espalhada. E essa data começa em 538 depois de Cristo, na época da Roma pagã, onde o imperador Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Essa época das trevas, que a gente considera como a época das trevas, onde a palavra de Deus teve basicamente mortas, onde menciona que as duas testemunhas elas estiveram mortas por um período de tempo, né? As duas testemunhas estiveram mortas durante 3 dias e meio. Se você for fazer o cálculo, esses 3 dias e meio vai dar 1260 anos, porque quando a profecia fala a respeito de dias, ela está se referindo a anos. E em termos proféticos, cada dia é equivalente a um ano. Então, se nós temos 3 anos e meio e colocamos isso em dias, isso vai dar 1260 dias. E em termos proféticos, nós temos 1260 anos. Essa época onde as duas testemunhas passaram mortas, não literalmente mortas, né? Porque a gente sabe que sempre ficou alguns cristãos, poucos, mas isolados, eles ainda ficaram vivos para poder fazer com que a palavra de Deus continuasse a ser espalhada. E essa época se estendeu de 538 depois de Cristo até 1798, quando o general francês Berthier, sob o comando de Napoleão, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde morreu. Essa data marca o fim dos 1260 anos da autoridade papal. É aí que você pode observar que de 538 a 1798 se completa 1260 anos. E esses 1260 anos foram
os 3 anos e meio da profecia de Daniel, que fala que onde as duas testemunhas estariam mortas. Aí você conectando essa relação das duas testemunhas com o tempo que a palavra de Deus passou, assim por se dizer, morta, sem ser espalhada para o mundo inteiro, ela encaixa perfeitamente com esse tempo de 1260 anos. E colocando em evidência essa data de 1260 anos, da profecia de Daniel, onde as duas testemunhas estariam mortas, você vê perfeitamente que as duas testemunhas, elas realmente se referem ao tempo em que a palavra de Deus passou com maior dificuldade para avançar, por causa do domínio, desse domínio de Roma, que fez com que os cristãos fossem perseguidos e mortos por pregarem a Bíblia, simplesmente a Bíblia. Eles apenas liam a Bíblia e apresentavam a verdade às pessoas e eram caçados e perseguidos por causa disso. Você pode fazer as suas pesquisas nessas passagens que a gente citou e você vai perceber que realmente a profecia ela tem as datas corretas e os eventos que aconteceram, que estão inclusive nos livros de histórias e também no Grande Conflito, as datas elas estão em perfeita harmonia com a profecia, de acordo com o que ela menciona. Vai lá, meu irmão. Eu vou pedir que você vá lá no livro de Mateus, capítulo 5, e verso 17. Você faz um apanhado lá, onde Jesus diz que não veio mudar nem a lei, nem os profetas. Faça essa leitura lá e depois você volta aqui para o Apocalipse 14, verso 6, para você ter uma compreensão do que esse resumo vai te orientar. A Bíblia é um livro que ele não ficou esquecido praticamente. Ele foi coagido, foi preso, foi queimado por um tempo, mas nunca acabou a validade. E para nós hoje, a nossa luz, o nosso guia, a nossa esperança é a palavra de Deus, porque ela teve no passado, vai estar aqui no presente e ela vai estar no futuro. Assim que você for estudar a Bíblia, meu irmão, faça uma oração para você entender o pouco que você lê. Porque se fala de duas testemunhas e a confusão é muito grande, mas você vai entender de pouco. E você pode ver que em 1798, no fim dos 1260 anos, as duas testemunhas ressuscitam. Como assim elas ressuscitam, figurativamente falando? Elas estavam mortas por quê? Porque estavam suprimidas pela autoridade papal, onde pregar a palavra de Deus, ler a Bíblia em público, era considerado um crime hediondo. Então, esse controle do raciocínio da mente humana, ele era considerado como as duas testemunhas mortas. A opressão era tão grande em cima dos cristãos, aquelas pessoas que buscavam conhecimento na Bíblia, e foi uma época que foi considerada como o tempo que as duas testemunhas estiveram mortas. Porém, essas duas testemunhas ressuscitaram. Quando elas ressuscitaram e como elas ressuscitaram? Elas ressuscitaram com a morte do Papa nessa época. Ele foi preso e morto no ano de 1798. E foi aí que a palavra de Deus passou a ser divulgada com maior intensidade, com maior velocidade e mais facilidade, né? E de lá para cá, você pode observar que raramente uma pessoa não tem uma cópia da Bíblia na sua casa, na sua estante. Mesmo que essa pessoa não tenha o hábito de ler, mas ela tem uma cópia da Bíblia. Porque a Bíblia ela foi impressa e continua sendo impressa e continua sendo o livro mais vendido no mundo inteiro. Então, em termos de expansão do Evangelho, você pode observar que só não tem o conhecimento das coisas, das palavras de Deus, das profecias, aquelas pessoas que realmente não têm interesse. Porque a Bíblia, ela agora está disponível a todas as nações, a todos os seres humanos. Agora, você pode observar o seguinte, quando na profecia fala, porque a gente vê que palavras proféticas, elas são, na maioria dos casos, figurativamente, né? Aí você tem que pesquisar o que significa cada símbolo. Ela fala que quando as duas testemunhas ressuscitassem, ninguém mais poderia ir contra elas, né? Elas lançariam fogo da boca e destruiria aqueles que fossem contra ela. E você pode observar que de lá para cá, de 1798 para cá, ninguém mais conseguiu parar a produção e a divulgação da Bíblia.
E a palavra de Deus avança com uma intensidade que ninguém pode parar. E ninguém pode barrar. Todos aqueles que tentaram fazer com que a Bíblia voltasse para as trevas, tentaram impedir o Evangelho, todos fracassaram. E a Bíblia continua sendo divulgada, o Evangelho continua sendo divulgado. Isso é pregar o Evangelho a todas as nações. A palavra de Deus, ela chegará a todos. Todos conhecerão a palavra de Deus, de uma forma ou outra, através de um pregador, através de um mensageiro, através desse podcast que você está ouvindo. Todos conhecerão a palavra de Deus para que ninguém seja considerado inocente por falta de conhecimento. Todos irão conhecer. E nós vemos que, com o avanço da tecnologia, da informação, da internet, do rádio, da TV, todas as formas de você conhecer o Evangelho, você realmente só não conhece o Evangelho se você não quiser. E mesmo que você não queira, você vai ter ouvido falar dele em algum momento da sua vida. Por isso, o meu conselho é: procure, pegue a Bíblia que está na sua estante, abra, leia, peça a orientação do Espírito Santo, que ele vai guiar os seus pensamentos para que você compreenda a Bíblia do jeito que Deus quer que você compreenda. E esse foi o nosso resumo de hoje. Espero que você tenha compreendido. E caso não tenha compreendido, você também pode deixar a sua dúvida nos comentários, que a gente vai tentar, da melhor forma, esclarecer a sua dúvida para que fique fácil de compreender.